Olá, galerinha do YouTube, aqui é o ministro Fábio dos Santos com mais um vídeo para o canal Ministros da Santidade. Preste atenção nessa frase comigo. De tudo para todos. De tudo para todos. De onde eu tirei a inspiração desta frase? Além de ser da Bíblia, está na primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, parte final. Mais precisamente está escrito assim: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Pessoal, quem escreveu essa frase foi o maior filósofo cristão da história, conhecido como apóstolo Paulo. E o interessante é que ele escreveu esse assunto para uma igreja que ficava na metrópole de maior destaque da Grécia na sua época. Paulo nasceu no ano 10 depois de Cristo, teve muitas regalias, estudou em escolas importantes da sua época, além de fazer parte de conselhos de grande estima entre o seu povo, era judeu, tinha cidadania romana, era um homem muito inteligente e muito sábio, e usou bem os seus recursos para propagar o amor de Deus. O que eu quero passar para a sua edificação hoje são coisas interessantes. Por exemplo, falando um pouquinho desta igreja, essa igreja ela tinha muitos problemas, mas também tinha algumas qualidades. E dentre as suas qualidades era uma igreja com muitos dons espirituais. Apesar de ter muitas desavenças, muitos problemas familiares, essa igreja teve repreensões e elogio do apóstolo. Mas o que eu quero falar aqui era da necessidade que Paulo sentia de levar a salvação a essas pessoas. E um dos desafios aqui encontrados são as pessoas que ele menciona aqui nesse contexto. Eu quero falar aqui para vocês de pelo menos 4 classes, 4 carinhas aí que vai te ajudar a entender melhor essa passagem e a Bíblia. Vamos lá, pega comigo. Judeu, debaixo da lei, os que estão sem lei e fracos, beleza? São esses 4 carinhas aqui que nós vamos falar aqui de uma forma rápida e muito importante. Eu vou ler aqui o texto. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E, enfim, eu resumo essa frase, de tudo para todos. Paulo se fez de tudo para todos. Por meio desse ato, ele tentava conseguir salvar alguns. Então vamos lá, quando ele fala de judeu, judeu vem do povo que veio da tribo de Judá, após a divisão do reino que se encontra na história de Israel, e esse nome ficou bem popular, bem comum, quando eles tiveram seu cativeiro babilônico em 586 a.C., aproximadamente. Então, ele era da tribo de Benjamim, Paulo também era um judeu, e o que é interessante é que este povo guardava a lei de Moisés. Era um povo muito zeloso da religião do judaísmo, que em sua época estava em grande eminência. Então, Paulo tentava aproveitar o que ele conhecia da lei para convencer os judeus da salvação que há em Cristo Jesus, ao qual a maioria deles não criam e o rejeitaram como seu salvador. Olha só que interessante. Paulo tinha que lidar com um povo muito difícil de se convencer. Povo que viu milagres, viu profetas fazendo sinais como super-heróis da nação. Então Paulo tinha um desafio muito grande e ele se esforçou para conseguir ganhar os judeus. A outra classe aí que a gente vai ver
que Paulo está mencionando e trabalhando por eles também, é a classe chamada debaixo da lei, que muita gente confunde. Eu vou explicar. A expressão debaixo da lei vem do grego uponomon, que significa estar oprimido, esmagado. Então, provavelmente, quem são essas pessoas? Não são judeus entre si, mas talvez gentios, outras classes de povos que estavam sendo obrigados, de alguma forma, a adotar a lei de Moisés como condição de salvação, que era o que Paulo estava tentando explicar, que a salvação agora, revelada em Cristo, se baseava por meio da fé e não da observância das leis mosaicas. Então ele está pregando para um povo que ficava sendo oprimido com a filosofia do judaísmo como critério de salvação. Ou seja, se vocês não guardarem a lei, vocês não serão salvos. Então, as pessoas que estavam sendo vítimas desse abuso espiritual religioso, Paulo estava preocupado com elas e se esforçando, se fazendo como eles para tentar explicar o caminho. Olha que legal. Aí ele vem com outra classe de pessoa, os que estão sem lei. O termo grego é tois anomós, sem lei, que a gente aqui no contexto ocidental poderíamos dizer como os incrédulos, o ímpio, aquele que não tem respeito nem interesse nenhum pela lei moral, pela lei que regia o judaísmo, que também é parte aqui da nossa Bíblia no Antigo Testamento. Então, é esse tipo de pessoa, mas ele é tão perfeito na sua explicação que quando ele vai falar que está se fazendo como sem lei, ele explica bem claro, ainda que eu não esteja sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. É um esforço para tentar chegar a eles sem agredi-los, sem sufocá-los ou sem causar uma impressão de que você está se denominando melhor do que eles. Então, Paulo tinha uma preocupação na propagação do evangelho. E nós vemos essa quarta e última classe, que é a classe dos fracos, ou seja, aqueles que se escandalizavam por qualquer coisa. Aonde você vai ver melhor sobre os fracos? No capítulo 8, do versículo 1 ao 10, Paulo dá exemplo de pessoas que por causa de alimentos estavam se escandalizando. E hoje nós temos pessoas assim, frágeis, que quando vê alguém que professa a fé fazer tal ato, embora que para alguns não seja algo tão sério, ou até mesmo seja algo normal, para eles é algo escandalizador, profano. Então eles começam a se escandalizar e ter dificuldade de seguir a fé. Pessoas que Paulo tinha que pisar em ovos para consegui-los, ganhá-los para Jesus. Então, olha só que tremendo que nós aprendemos nesse vídeo. Pelo menos 4 classes de pessoas diferentes que Paulo teve que se desdobrar culturalmente, intelectualmente, espiritualmente, para conseguir chegar até eles, com o intuito de que eles recebessem essa novidade do Evangelho, que significa boas novas, e que ele conseguisse cumprir a sua missão. Então fica esse vídeo para você, de tudo para todos, que você possa pensar nisso e aplicar na sua vida, que você tenha algum esforço fora do comum para beneficiar o próximo, alguém além de você. Que Deus abençoe, beijo no coração, se inscreve aí no canal, deixa o like, comente, mande sugestão, e nós estamos aí já com outro vídeo para vocês. Que Deus abençoe.